Amados filhos e filhas, discípulos de Jesus, amados filhos e filhas devotos de Nossa Senhora do Carmo, que maravilha podermos celebrar a Virgem Maria que se dispôs a aparecer a São Simão Stock, a uma ordem e pela ordem carmelita a todos nós, nos oferecendo um pedaço do seu manto e nos pedindo estar a serviço de Jesus. Impressionante, Jesus que disse: nisso sabereis que sois meus discípulos, se vos amais uns aos outros. Nossa Senhora que vem nos lembrar do serviço, da humildade, do Cristo que levantou na última ceia, tirou o manto, cingiu o avental e pôs-se a lavar os pés, o escapulário, nesse espírito de serviço. Felizes somos nós, porque a liturgia de hoje, de modo particular, vou me referir ao Evangelho, fala de Jesus que, primeiro, tinha muita demanda. Jesus foi e o povo ia atrás. Acredite, meus irmãos, as pessoas, elas mais do que nunca, eu percebo que as pessoas estão com vontade de rezar. Eu fico impressionado, porque quando você pensa que as pessoas não querem rezar mais, surge o terço dos homens, que coisa linda. Depois, mães que rezam pelos filhos, aqui neste santuário promovido pela TV, filhos que rezam pelas mães. Parece-me que a oração tem sido uma necessidade, e as pessoas estão se dando conta desse gosto pela oração. Que bom que a liturgia nos fala que as pessoas acorreram a Jesus, e Jesus se adaptava às circunstâncias. Ora, olha a atitude, ele não conseguia falar, as pessoas iam se aglomerando, ele pediu um barco, distanciou o barco e pregava do barco. Isso quer dizer, Jesus que acolhe e vai se adaptando às necessidades para bem conduzir o seu povo. Creio que a própria parábola do semeador vem de encontro a todo esse nosso anseio. Primeiro, semear. Jesus está deixando muito claro que o Pai é um grande semeador. Jesus, Ele próprio, na sua vida pública, por atitudes, por palavras, Ele semeou. Ele não economizou na semeadura. Isso é importante a gente se dar conta. Nosso Senhor não teve lugar que Ele se recusou em jogar as sementes. Veja, Jesus começou na Galileia, lá embaixo, e de repente Ele vai nos lugarejos, passa pela Samaria, não deveria entrar, foi conversar com a samaritana, vê os leprosos, não deveria se aproximar, foi semear a esperança, foi semear água viva, foi semear aos pecadores, foi semear aquela que estava na praça pública, jurada de morte. Jesus continuou a semear até em Pilatos, durante o interrogatório, na cruz, na hora do hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não teve situação que Jesus, por mais mal que fosse, ou melhor, desconfortável a situação, Jesus não aproveitou para lançar sementes de eternidade, sementes boas. A minha reflexão vem em dois aspectos. Primeiro, eu sou o destinatário da semeadura, e o Senhor não se cansa, e isso não acontece uma só vez. No mínimo, nós sabemos que a terra precisa ser semeada, no mínimo, uma vez por ano. Eu diria que constantemente o Senhor vem apostar em mim e em você. Eu diria que às vezes, em minha vida, a minha crosta é grande,
que cai à beira do caminho. Esse texto, essa explicação, e principalmente a partir do versículo 19, quantas vezes, e às vezes no ano ou na semana, o Senhor semeia e por não entender a palavra, o inimigo vem e rouba na minha vida e na tua vida. Quantas vezes nós estamos tão afundados nas preocupações do mundo, que a gente escuta a palavra de Deus, aquilo dá uma inquietação, mas passou aquilo, acabou. Quantas vezes a gente escuta a palavra e depois os espinhos, as dificuldades nos fazem esquecer. Eu diria que essa dinâmica, à beira do caminho, nos espinhos, na pedra, na terra boa, sou eu e você. Agora, impressionante que Deus não se cansa, tanto que se por acaso num determinado momento vem um pássaro e rouba, o Senhor não vai desistir de tentar semear em minha vida, em minha alma, até achar o solo fecundo, onde vai brotar alguma coisa. Da mesma forma, e aqui quero dizer, eu e você deveríamos andar com os bolsos, a boca, cheias de semente. Nós estamos precisando, meus irmãos. Se somos devotos de Nossa Senhora, e a isso se presta a obra evangelizar, é preciso rádio, televisão, este santuário, que aqui é o lugar físico, de onde parte e irradia televisão, rádio, mensagem, tanto os sacerdotes, bispos pregando, mas individualmente cada pessoa que é tocada por essa obra, nós não podemos desistir de semear, da mesma forma que Deus sempre vem semear, nós temos que insistir na semeadura do mundo. Se não o fizermos, o inimigo o fará. Então, por isso, esse espírito igreja em saída, o Papa que às vezes corta todas as etiquetas e vai fazer uma coisa e mostra que ninguém consegue segurá-lo, é verdade? É o que nós estamos precisando, ter criatividade. Você, eu, nós temos que estar num estado permanente de visitação. Um devoto de Nossa Senhora tem que pensar em visitação. O que é visitação? Estar sempre disposto a falar de Deus, a mostrar Deus, a inquietar os outros e dar respostas. Existe um Deus que te acolhe, existe um Deus que te ama, existe um Deus que te quer bem, existe uma igreja que te acolhe, existe uma igreja que te reúne como filho. Meus irmãos, isso é semear. E aí a gente vai, rapidamente, nós cometemos um grave erro, de querer ver o resultado da semente. Não nos cabe. Querida mãe, querido pai, querido catequista, querido cristão no mundo, não importa se é professor, você é dentista, você, não importa engenheiro civil, você é cantor, não importa o que você faz. Tente uma vez, não consegue, tente uma segunda, tente uma terceira. Aqui está dizendo 4 tentativas. E ainda, diz o Senhor, a primeira tentativa, quando a palavra de Deus, o maligno vem e rouba, é semeada. Depois à beira do caminho, depois vem as preocupações da vida. Mesmo quando encontra a terra boa, os frutos não são todos 100%. 2 vezes o texto fala, uns dão 100, outros dão 60, outros dão 30. Deus sabe disso. Depois eu volto a dizer, Jesus lá no meio do Evangelho, ele diz assim, ele dá o sentido, o coração deste povo se tornou insensível,
E se Deus desistisse de mim e de você pela dureza do nosso coração, Deus desiste de nós? Então não vamos desistir dos outros. Só porque a pessoa não entendeu a palavra, não é nossa missão tentar explicá-la. Se a semente foi jogada e você percebe que a pessoa não criou raiz, e quando o sol nascer vai murchar, não é minha missão e a sua de proteger? Se de repente a palavra de Deus foi lançada e alguém, devido às preocupações demasiadamente reais, econômicas, faz com que ela perca essa palavra de Deus, não é nossa missão de limpar o terreno? Ou nós vamos ficar de braços cruzados assistindo a derrocada? Ou vamos ficar de braços cruzados vendo os frutos não acontecerem? Nós temos duas atitudes. A nossa atitude cristã, impelida pela igreja, que é eminentemente missionária, é ir lançar de novo a semente, e sabendo que aquela pessoa tem uma crosta mais difícil, regala mais com o Espírito Santo e oração. A nossa atitude, devotos de Nossa Senhora, cristãos, católicos em saída, é deixar a ovelha segura e correr atrás das 99 que estão debandando, e apesar de estarem no mundo, tentar resgatá-las para Deus. Esse é o espírito de uma igreja em saída. Não é uma saída física. Eu não estou dizendo que nós vamos parar de celebrar aqui dentro, vamos todo mundo para o Guadalupe, mas a hora que eu e você passarmos pelo Guadalupe, por uma Praça da Sé, por um centro de Belo Horizonte, um centro do Rio de Janeiro, ou cada um na semana no seu trabalho, nós temos esta missão de levar no coração, no bolso, nas palavras, nas atitudes, a semente de esperança, a semente de fé, a semente de Deus. Senão, o que é a nossa fé? Mero, simples apego a uma religiosidade e não a um comprometimento? Queridos irmãos, o grande objetivo de toda a parábola está numa frase do Senhor. Quando eles perguntam: por que falas em parábolas? Ele diz: a dureza do vosso coração, porque eles não me querem ouvir, não querem a compreender no coração, de modo que se convertam e eu os cure. Aí que está o segredo. Toda palavra semeada, todo evangelho proclamado, toda fé iluminada tem um propósito: atrair para Jesus, para que Ele cure os corações. Jesus quer nos curar, Jesus quer fazer a diferença. Portanto, queridos irmãos, felizes somos nós que temos Nossa Senhora do Carmo, felizes somos nós que carregamos esse escapulário e pedimos que usemos como um avental de quem está trabalhando e semeando. Felizes somos nós que sabemos que Nossa Senhora vai conosco pelo nosso caminho. Se ela, e de fato é, madrinha da obra evangelizar é preciso, é porque cada um que escuta, mais do que é contribuidor, que faz sua contribuição, que escuta, seja o programa de rádio, seja um programa de outro padre, seja a televisão, perceba que é nossa missão semear. Repito, se não o fizermos, o inimigo o fará. A ausência do bem faz crescer o mal. Eu te pergunto, as sementes nos são dadas de graça, não economize. A semente, ela nos é dada abundantemente. Aqui me vem
Nossa Senhora das Graças, quando Catarina de Laboré perguntou o que são essas brilhantes e essas opacas, Nossa Senhora disse: as brilhantes são as graças que me pedem, as opacas que ainda não me pediram. O Evangelho não é para ser economizado. O anúncio de Jesus Cristo não nos custa nada. O sangue derramado na cruz é abundante. Portanto, mesmo sabendo que poderá cair num terreno pedregoso, semeie. Mesmo sabendo que talvez não dará o resultado do jeito que eu quero, se der 1%, já valeu a pena. Filhos e filhas, que nos sentamos inquietados. Eu queria que todo mundo que estivesse acompanhando se sentisse diante desse Evangelho inquietado, que hoje se munisse das sementes de Deus para gerar Deus no mundo. Repito dizendo, se a nossa vida conseguir mudar ao menos a vida de uma pessoa, já diz o Evangelho, o nosso nome estará escrito no coração de Deus. Então, mãos à obra, igreja em saída, protegidos no escapulário, a serviço do Evangelho. Amém.